Aleluia, graças a Deus. Mateus capítulo 4, enquanto você vai chegando em Mateus capítulo 4, nós só vamos fechar hoje, vai ser muito legal, muito prático. Eu quero, em nome de Jesus, se Deus permitir, gastar um tempo com você, a gente orar um pouco mais. Mas antes de nós lermos, eu queria que depois você pegasse aqui, e levasse para abençoar alguém com isso, com a ação social. E sabe que agora eu peguei esses folhetos ali e Deus estava me falando assim, precisa incluir aqui uma que é de grande interesse do líder de célula e do supervisor. Às vezes nós estamos assim preocupados como é que nós vamos fazer para atrair pessoas para as nossas células, né? Mas você tem uma oportunidade ímpar aqui, Se você é um supervisor, é um líder de célula, e você diz assim, eu quero ser mais ativo no reino, eu quero pescar junto com os outros, então isso aqui vai ser uma grande pescaria, porque vai chegar tanta gente aqui, e aí você pode desenvolver vínculos, amizades. Isso aqui é estratégia para o reino. Nós não queremos somente passar para eles os serviços gratuitos, mas nós queremos cuidar bem desses que estão chegando aqui. Então pega isso aqui, leva para alguém lá pertinho da sua casa e diz, isso aqui é uma bênção para você. Escolha aí um desses serviços e eu vou te acompanhar lá no dia. Aí você vem para cá. E essa pessoa que vai ser atendida aqui, lá no oftalmo, um atendimento de enfermagem, uma orientação de farmácia, né? O odonto vai ser, eu acho que o mais concorrido. Nós não temos tantas cadeiras, né? Mas nós vamos dar o melhor, vai ser muito bom. Mas tem outros serviços aqui, os fisioterapeuta, o nutricionista, né? Tem alguém lá que diz assim, queria seguir uma dieta, mas é tão caro uma consulta com o nutricionista, aí você traz ele e diz, eu vou te abençoar. Inclusive para o nosso povo que está sexta-feira aqui, se você ainda não tem o convidado para a última sexta-feira de outubro, uma oportunidade está aqui. Então na saída pega aqui e leva, tá bom? Alguém estava olhando isso é convite para as mulheres? Eu digo, não, maluco, já acabou os convites para as mulheres, mas me deu vontade de vender, né? Mateus capítulo 4, nós vamos continuar falando sobre jejum. E esse texto de Mateus capítulo 4, do versículo 1, pastor Joaquim iniciou, né, com os dois personagens que eram Jesus e Moisés. Cada um deles iniciou seu ministério com 40 dias. E eu acho muito interessante, eu queria hoje gastar um tempo aqui transformando essa passagem de Jesus para nós, os líderes. Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu queria continuar daqui, aí você fica com a Bíblia aberta, só para que eu não saia fora, não perca o foco, que tem muita coisa. E às vezes eu sou meio assim, né? Eu me perco pelo entusiasmo de tanta coisa que vem. Mas eu sinto que Deus está me levando para uma veia assim mais de ensino, e eu quero cultivar isso. Eu queria assim que você entendesse que esse momento de jejum, como já falou o pastor Eloy, está sendo um momento, pelo menos para mim, de um grande bálsamo. Mas você não fazia jejum? Não, eu faço jejum. Mas esse jejum no coletivo, eu não sei como é que você está sentindo, mas eu estou sentindo que está dando uma girada de chave dentro de cada um de nós, de cada pessoa. Inclusive agora, nesse momento, sem falsa modéstia, sem lançar confete, eu estou olhando para o rosto de cada líder aqui e eu vejo que está brilhando o seu rosto. Eu vejo que você está animado. Eu vejo que você não está cansado, muito embora você teve um dia pesado. Mas eu sinto que você está animado e você está mais crente de que vale a pena estar aqui. Então, queridos, nós estamos no caminho certo. E sabe, quando eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo estava dizendo para mim assim: lembra quando você era menino que você perdia a moeda no lago? Aquele lago que a gente pula, que a Deabarildo está aqui, sabe, outros do interior. A gente pulava e aquele lago tinha uma certa
sujeira no fundo, folhagem, né, no fundo, que ficava todo toldado a água. E nós perdíamos ali dinheiro. Alguém dizia: ei, para tudo, porque eu perdi aqui dinheiro. Era dinheiro para a gente chupar um din-din, comprar um lanche. Todo mundo parava. Ficávamos ali alguns minutos, ninguém se mexia, todo mundo ficava assim, ó. Aí aquela folhagem ia parando tudo, aquela toldagem da água começava a sentar, e daqui a pouco a água começava a voltar a ficar cristalina, e a gente olhava e lá estavam nossas moedinhas brilhando. E nós pegávamos com tanta alegria aquelas moedas e guardávamos agora no lugar mais seguro. Ninguém colocava mais no bolso. A gente dizia: vamos pôr lá na praia. E aí a gente volta à diversão com mais segurança. Então é uma coisa simples, mas não é simplista. É uma coisa que a gente precisa de entender. Nós perdemos algumas coisas tão preciosas, mas eu digo para você, nós perdemos no lugar que a gente pode encontrar. Eu sei que pessoas se afastaram, outras esfriaram, outras estão aí meia ferida, mas esse jejum, ele está servindo para nós como uma quietude. Para tudo, deixa baixar um pouco. E é interessante porque esse texto que eu li contigo diz que a seguir, o que está acontecendo? Qual é as cenas aqui que está seguindo? É Jesus saindo de um batismo, é ele ouvindo uma voz dizendo: é meu filho amado. Jesus não fez nada e ouviu que ele é amado e que há muito prazer na vida dele. E agora o Espírito está pegando ele. Olha, presta atenção, porque aqui de cara a gente já entende uma coisa: quem leva você para o deserto que o Espírito te leva, é um deserto de treinamento. Porque às vezes eu ouço muito crente dizendo: e aí, como é que está? Eu estou no deserto, eu estou na luta, eu estou na guerra. Parece que aquele deserto não tem fim. Esse deserto não edifica, mas esse tipo de deserto que o Espírito te leva, aqui entra o primeiro ponto do porquê devemos jejuar. O jejum, ele vai desenvolver dentro do líder uma distinção entre solidão e solitude. Ou seja, Jesus não tinha ninguém ali de discípulo, até porque ele ainda não tinha escolhido. Ele não tinha ninguém de pessoas com ele, era só ele. Ou seja, você acha que Jesus não precisava desenvolver a solitude? Eu anotei algo interessante sobre isso. A solitude diz assim: é a arte de voluntariamente estar em sua própria companhia e desfrutar do melhor que você tem. Isso é solitude. É diferente de solidão, porque solidão, você pode estar cercado de milhares de amigos e ainda assim se sentir só e estar numa pior. Jesus, ele está num lugar deserto, ele está jejuando, mas ele não está reclamando, ele não está murmurando, ele sabe quem levou. Então, querido, deixa eu falar para você, nós estamos em um tempo em que o adversário, o inimigo, ele está imitando as coisas de Deus. Se eu, que sou líder, você que é líder, um pai de família, um líder de célula, um anfitrião, se nós não desenvolvermos esse tempo de estarmos só na presença de Deus e desfrutarmos da companhia de nós mesmos, de amar e dizer assim: eu me sinto tão feliz estando só eu e o Espírito Santo aqui nesse lugar secreto, é tão prazeroso. Você começa, eu digo para você, isso funciona, você começa a ver beleza interior dentro. E é isso que o jejum faz, ele silencia tudo, ele para tudo. É um tempo de deixar baixar toda aquela sujeira e você depois vê com clareza as coisas como são. E aí você começa a ver o quanto de valor tem dentro de você. Era isso que estava acontecendo com Jesus. Foram 40 dias que não foram 40 dias de tortura. A gente está falando em 7 dias que vamos entrar a partir de segunda-feira. A noite de glória, todos nós aqui estamos entrando toda sexta e nós estamos entregando aqui no altar. E eu digo para você, faça uma experiência de ouvir como é que está o coração desse líder nesses momentos de jejuar. Porque todo líder que almeja,
que deseja o crescimento, ele precisa de entender que muitas e muitas vezes ele vai ter que aprender a caminhar nesses momentos de solitude, de estar só. É assim que acontece. Pastor Roberto falava muito sobre isso. Todo líder tem um momento que ele tem que se retirar. Todo líder tem um momento onde ele precisa ir para um lugar secreto, celebrar as vitórias, abrir o coração, externar o que está dentro, ouvir novas diretrizes. Paulo fez isso também. Ele disse que se retirou do meio dos discípulos e foi para a Arábia para ficar ali um tempo ouvindo Deus. Então, por que você acha que vai ser diferente com você? Qual o tempo que você tem tido só você e Deus? Você gosta de estar só você e Ele? Você sente prazer com a sua companhia? Porque isso vai mostrar que você tem um amor próprio. Não é idolatrar essa coisa de levantar a autoestima, mas é algo de você dizer assim: eu sinto tanto prazer na minha companhia, eu gosto tanto de estar numa intimidade, eu e o Espírito Santo, eu desfruto disso, eu amo estar com isso. E eu te digo uma coisa, domingo eu falei sobre o processo da águia de alimentar os filhotes. Mas existe um outro processo que é parecido com isso que eu estou te falando, onde ela já vai começando um tempo de envelhecimento, e as suas garras já não têm mais a mesma pegada, os seus bicos já estão encurvados, as asas estão pesadas, e ela precisa renovar, e para ela se renovar, ela precisa se enclausurar. E esse é um procedimento muito dolorido, porque ela fica ali enclausurada e ela começa a arrancar aquelas penas, ela começa a tirar aquelas unhas. Talvez seja assim para muitos de nós. É difícil a gente retomar nossas reuniões presenciais. Inclusive hoje tem muita opção de formatos de igrejas que estão surgindo. Mas eu quero dizer para você, nesse período de jejum nós estamos renovando a visão que Deus deu para nós. Nós não podemos, nesse momento tão crítico, num momento tão desafiador, abandonarmos a visão e querermos buscar outra coisa. Não, é um momento de irmos para o nosso secreto, de amarmos estar só nós e Deus, e dizermos assim: eu vou arrancar o bico, eu vou arrancar as unhas, eu vou arrancar as penas. E diz que esse processo eu nunca presenciei, mas não sei você, talvez pela Discovery, eu não sei se passa isso. Eu tenho assistido muita coisa assim na Discovery, mas nunca vi isso. Mas seria interessante. Imagina uma águia que guerreira, agora está toda desfigurada. Agora, quantos nossos líderes não estão passando por esse processo? E eles nem sabem que existe um renovo. E dizem que ela fica 150 dias aproximadamente ali. Só ela. E sabe o que acontece? Começam a surgir as penas novamente. As unhas começam a brotar novamente. O bico começa a nascer. E ela, depois que está toda renovada, ela levanta um voo mais altaneiro ainda. E ela continua caçando agora com mais perícia, com mais destreza, com mais maestria. É isso que o Espírito Santo está fazendo conosco, com alguns de nós. Ele está pegando e dizendo: esses momentos doloridos, difíceis, eu estou renovando. E a Bíblia diz: os que esperam no Senhor. Esperar, querido, hoje é uma coisa difícil, porque ninguém está muito disposto a esperar. Você marca com alguém, aí você fica: cara, não vem, como é que é? Vem, não vem. Por que muitos casamentos estão hoje se desfazendo? A pessoa diz assim: pastor, eu já paguei meu preço. Uma mulher estava dizendo: eu já orei tantos anos e não dá mais e tal, porque é difícil esperar. Mas a Bíblia diz: os que esperam no Senhor renovam suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão. Eu creio, Deus está trazendo um renovo para nós, e esse jejum é a ferramenta exata. Daqui a pouco eu vou ouvir barulho das asas, daqui a pouco eu vou ver que a visão nossa está ampliando. Nós vamos começar a caçar de novo, e nós vamos dizer: as águias estão voando novamente, e está se ouvindo sobre o céu da cidade o barulho dessas águias voando, e elas estão ativas de novo, elas estão renovadas. Eu creio nisso.
E nós estamos avançando, porque Deus está conosco nessa questão do jejum. E interessante porque dentro dessa questão de solitude existem pelo menos 3 coisas que eu identifiquei. A primeira coisa que eu identifiquei dentro desse processo de solitude é que Jesus ele entra em contato interior com o próprio Espírito Santo. O Espírito de Jesus está em contato direto com o Espírito Santo. O jejum ele te proporciona uma sintonia, porque hoje não tem mais rádio, mas eu lembro na nossa infância, o vovô pedia para nós sintonizarmos aquele rádio no programa que ele gosta, e nós íamos lá assim, ó, e colocávamos lá na Voz do Brasil para ele ouvir. Mas de repente, não se sabe por que razão, saía daquela frequência e tinha que sintonizar de novo. E alguns carros que eram os mais sofisticados da época tinham esses rádios. Só que tinha um porém. Quando você estava na cidade ele pegava, mas quando você ia se distanciando da cidade, a frequência ficava ruim até chegar a um ponto que não pegava mais. E muitas vezes há isso acontecendo, e o jejum é como se ele estivesse sinalizando para trazer você. Ei, vem mais para cá, mais para cá, mais para cá, isso, aí, está em cima. Nós precisamos disso, de voltar a essa sintonia harmônica com o Espírito Santo, porque não há nada, domingo eu falei, todo o processo de introduzir o plano de salvação na terra foi um processo harmônico. Quando Maria ficou grávida, qual foi a voz que falou para ela? Deus falou para ela: a sombra do Onipotente, o poder do Espírito Santo te cobrirá. O Espírito Santo atuando junto com o Pai, com o Filho, numa sintonia, numa coisa muito alinhada, querido. Eu digo para você, o jejum que nós estamos passando, ele não muda Deus, mas ele nos prepara para andarmos numa sintonia refinada. Líderes de setor com líderes de célula com o anfitrião, com o auxiliar, nós vamos entrar numa sintonia tão refinada, que nós vamos ficar os fera, meu amigo, nós vamos ficar assim mais sintonizados do que marido e mulher. Porque, meu irmão, marido e mulher é assim, ó, tu tá aqui conversando para fechar o negócio, a lindona tá lá só ouvindo e tal, antena ligada, radar, sexto sentido, o Espírito Santo ajudando. E ela faz assim para ti, ó, tu já sabe, não fecha o negócio. Uma piscada, não fecha o negócio. 2 piscadas, fecha o negócio. Tá assim, não tem coisas, não é assim, pastora Ana? Não é assim lá? Alguma coisa que tem, eu ouvi de casal que diz que tem uma sintonia tão refinada. Eu ainda não estou nesse nível, mas eu de vez em quando eu acerto. Eu levo um negocinho para ela, eu fiz um voto que quando eu vou para a rua eu tenho que levar alguma coisa para ela. Esses dias eu levei um caramelo. Não sei quem me deu aqui, a irmã Alcilei estava com um monte de bombons. Eu estendi a mão, ela me deu um bocado, eu levei para ela. E ela fica tão feliz. Eu marco o ponto, levo um monte de caramelo, é um pontinho. Se eu der um carro é um pontinho, então eu não sou bobo, eu vou dando alguma coisinha marcando ponto para acumular, né? Até que sai o prêmio da Mega Sena, e aí é Pentecoste. Então, há uma sintonia. Esse cara estava dizendo assim: tem horas que eu penso numa comida e a minha esposa, a mesma sintonia. Então, dentro desse processo de jejum, desenvolvendo solitude, você vai entrar numa comunhão refinada com o Espírito Santo. Segunda coisa, esse momento de gostar de estar só, você com você mesmo e com o Espírito Santo, ele traz uma distinção entre o que é pensamento e convicção. Eu consigo distinguir o que é um pensamento onde o inimigo entrou e está tentando me persuadir, porque aqui diz que ele foi levado para ser tentado por quem? Pelo diabo. E a Bíblia diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E no versículo diz assim, olha, então,
Olha o momento que o inimigo entra. Então o tentador, aproximando-o, lhes diz: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Tu está entendendo aqui o que o inimigo quer? Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, foi levado pelo Espírito para um momento de estar só Ele e o Espírito Santo e desfrutar disso, fazer daquele momento um momento gostoso. Mas o diabo chega lá e diz assim: eu não gosto que você fique só com você mesmo e com o Espírito. Eu quero ativismo, faça coisa. Eu quero que você faça as coisas. Eu quero que você prove. Quantos líderes já desistiram porque se sentiram impotentes por causa de pressão do adversário, através de pensamentos dizendo: você não serve para ser líder não, olha aí, está acabando tudo, e agora? E você tem que fazer alguma coisa, faz alguma coisa, você é muito parado, está vendo? Por isso que, não. Aí o cara fica perturbado. E eu vou te dizer uma coisa aqui: tem horas que não é para fazer nada e você tem que discernir de quem é essa voz que está te pedindo para fazer. E olha, aqui entra o meu segundo ponto que eu quero mencionar, que é o jejum. Ele faz com que você viva na prática o seu TSD. Querido, muitas vezes nós tiramos tempo sozinho, mas muitas vezes nós não praticamos esse tempo sozinho. E Tiago diz que todo homem que lendo a palavra e não o pratica é como alguém que olhou no espelho, viu o reflexo da imagem, mas ao sair dali não lembra mais. E o jejum, ele impregna a tua alma e o teu espírito na meditação da palavra, ao ponto de você ficar ali macerando a palavra, meditando, ruminando aqueles versículos. Vai ter horas que você em jejum vai ficar impregnado, preso, aficionado num versículo, e aquele versículo parece que não perde o brilho, a riqueza. Quanto mais você lê aquele versículo, você diz: o Senhor é meu pastor, Senhor meu pastor. Ele é meu pastor, rapaz, é Jesus que é meu pastor, cara. E Jesus é o que? Jesus se fez pobre para que eu fosse rico. Então eu tenho as riquezas emocionais, eu tenho as riquezas espirituais, eu posso prosperar. Se ele se fez pobre para que eu fosse rico, então é riqueza para esse momento, para essa terra. Aquele versículo vai impregnando e você vai verbalizando, você vai orando. Daqui a pouco, no outro dia, você está no mesmo versículo e o versículo não envelhece, porque a palavra de Deus se renova todas as manhãs. Porque cada momento que você vai, essa palavra é viva, é eficaz. Essa palavra só é palavra quando nossos TSDs saem na nossa boca. O que você meditou hoje? Se você meditou hoje e não saiu na tua boca, você precisa, nem que seja para você mesmo, verbalizar isso e dizer: eu meditei Josué 1:8, não temas, eu sou contigo, não te mandei, seja forte e corajoso, eu vou fazer com que você atravesse esse Jordão. Você tem que verbalizar, nem que seja para você mesmo, porque tem que valer. O jejum, ele ativa o seu TSD numa verbalização poderosa, porque esse é o tempo onde nós precisamos entender que essa palavra, ela é poderosa na minha boca. Eu preciso continuar confessando essa palavra. Eu preciso, nem que eu esteja só eu e uma outra pessoa, mas eu com essa outra pessoa, nós vamos mudar a dinâmica da nossa célula. E nós vamos dizer assim: ei cara, é o seguinte, só está nós dois, nossa célula vai ser quase que 24 horas. Na hora do almoço eu vou ligar para ti, fazer chamada de vídeo, tu vai estar lá almoçando, nós vamos estar conversando e nós vamos intensificar. Eu vou te proteger, eu vou te cuidar, tu cuida de mim, tu me protege, nós estamos juntos. Melhora isso, mas não desiste. Não é hora para desistir, é hora de nós usarmos o poder dessa palavra e começarmos a verbalizar essa palavra. Essa palavra tem que sair, meu irmão. Fica confessando. Gosto muito do pastor Eibe, né? Ele é um dos pastores que inspira sobre essa questão de confessar. E o jejum também, ele ativa as confissões. Ele estava falando que ele estava num programa de rádio e ele estava ministrando sobre esse poder de confessar a palavra. E ele estava no rádio e de repente, ele soube isso depois, mas um casal estava discutindo.
E a mulher era aquela mulher goteira, mulher rixiosa, né? A mulher iracunda. Eu penso que é uma mistura de ira com corcunda. É algo feio, horrível. Deus me livre e guarde, minha Nossa Senhora das Lamparinas nos defenda. É um negócio perturbador. E ele disse que ele estava pregando sobre isso. E esse casal, o marido estava ouvindo o rádio bem baixinho. E ele saiu de lá e ela... E ele foi fugindo, saindo. E quando ele passou perto do rádio, porque ela estava enchendo tanto o saco, ele pegou assim no volume e aumentou. E quando ele aumentou, o pastor Hebe disse assim: você aí, dentro da sua casa, que está brigando com seu esposo, é com você mesmo. Eu quero dizer, fica conversando a palavra e a mulher. E sabe o que aconteceu? Aquele homem começou a se apaixonar pelo programa do pastor Eibe. E aí depois de um tempo, ele entregou a vida para Jesus. Sabe quem é esse homem? O sogro dele. Ele ganhou o sogro para Jesus, depois ganhou a filha para ele, né? Que ele não é bobo, né? Então fica confessando. O jejum é para ativar a confissão do seu TSD. Olha a resposta de Jesus para Satanás, versículo 3. Olha só o que ele diz. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse aos filhos de Deus: manda estas pedras transformar em pão. Versículo 4, ele responde, ele diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus estava usando aqui? Ele está usando o que o jejum proporciona para ele. O jejum proporcionou o quê? O ativar da verbalização da palavra. Aonde é que está isso aí que ele está citando? Deuteronômio, só anota, 8:3. Jesus estava lá em Deuteronômio, está escrito, não só de pão viverá o homem. Ele estava tendo fome, mas ele estava confessando e estava dizendo: eu vou vencer a tentação, eu vou passar. E eu imagino que se fosse hoje, nós iríamos lembrar não só de Deuteronômio, mas nós iríamos lembrar de 1 Coríntios 10:13, que diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas juntamente com a tentação, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças, e Ele já providenciou livramento, de sorte que você possa suportar. Então o tentador não pode te derrotar, porque Deus já providenciou livramento, e o livramento vem através da sua boca. Confesse a palavra. Ah, mas ele era muito bonito, pastor, os olhos verdes, meu Deus do céu, um moreno de 1,80 m, não sei o que. E todo dia aquele homem me ligando, bloqueia esse infeliz e manda versículo para ele, manda versículo, e manda palavra, e fica confessando, e fica declarando, que você vai ver, meu amigo. Vai acontecer. Vai acontecer. Eu creio nisso. Então ele continua no versículo 4. Ele diz assim, Jesus responde: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. No 5 diz: e o diabo o levou ao pináculo do templo e colocou ali. Ele disse: se tu és o filho, atira-te daqui abaixo. Aí agora o diabo está usando uma estratégia da palavra. Quantas pessoas estão sendo dilubriadas, enganadas? Líderes hoje, nesse momento que a gente vive, líderes dizendo: ah, eu ouvi Deus me mandar fazer tal coisa. Querido, deixa eu te falar uma coisa aqui para você. Se você se dispôs a ser plantado nessa igreja e entrou numa aliança de discipulado, de companheirismo, aqui você casou, aqui você apresentou seus filhos, aqui você caminha com um homem que já foi falado dele aqui, que ele nunca mexeu nada, está onde está por causa de um caráter abalizado, íntegro, ele, a esposa, a família, não há nada que desabone a conduta. Então, se Deus plantou você aqui e Ele vai falar algo para você, precisa primeiramente confirmar aqui e depois confirmar no coração dele. É assim que a gente vive. É assim que a gente decide. Jesus sabia disso e o diabo usou a palavra e disse: porque está escrito ao teu respeito, ele usou Salmo 90, versículo 11, está escrito ao teu respeito que ele vai dar ordem aos teus anjos. O que era que o diabo queria? Ele queria um show. Deixa eu falar para você,
nesse momento que nós estamos cansados. Eu sei que a gente tem cansado com muitas coisas. Muitos dos nossos irmãos ficaram desempregados. Você viu como que a igreja se mobilizou, arrecada alimento, ajuda, vamos para lá e tal. Vencemos, passamos por isso tudo. Mas ainda tem muita gente precisando de ajuda. Mas eu vou te dizer aqui uma coisa: não se desespere nos seus momentos de cansaço por uma voz que você não consegue discernir. Tome cuidado, muito embora possa ser até algo da palavra, mas desconfie quem é que está por trás dessa palavra, querido. Se isso não é um fogo estranho. Às vezes a gente está tão desesperado e a gente faz como o rei que perdeu os utensílios de ouro, os escudos de ouro, as lanças, as espadas. Alguém levou, era ouro, e aí a casa do tesouro foi saqueada por negligência dele. Quando eu sei, querido, é inevitável, eu não estou te trazendo uma palavra para te culpar, para te deixar mal, não. Até no jejum você vai conseguir discernir entre culpa e responsabilidade. Culpa muitas vezes é o diabo pegando e dizendo: você não presta mesmo. Mas responsabilidade é o que você vai fazer para mudar isso. Muitas vezes quando a gente falha, negligenciamos alguma coisa, mas não é hora para nós ficarmos desesperados e tentarmos fazer algo para substituir aquele erro. Como o caso desse rei que disseram: e agora? Ele disse: não, bora pegar aqui, vamos fazer outros escudos. Vamos fazer escudos de bronze, espadas de bronze. E colocaram em bronze, sabe o que é? Julgamento. Toda vez que você vê bronze na Bíblia, é julgamento. E está trocando o ouro, que é pureza, que é santidade, por julgamento. Então entenda isso. No seu momento desesperador, se você não sabe o que fazer, não faz nada, sacrifica diante de Deus e entrega uma oferta voluntária. Vai para um tempo só você e ele, busca, mas não decide nada. Você não sabe o que fazer, faz igual Abraão, ergue um altar e adora e diz: e se tu me abençoares, eu vou voltar, eu vou te honrar, e deixa Deus dirigir, mas não decide nada. E ele continua aí, vai seguindo essas respostas. E o que eu acho interessante, só para a gente já ir fechando, o tempo já está indo embora. Mas uma outra coisa que o jejum fala, eu falei de 3, né? Eu falei que o jejum serve para desenvolver solitude. Dentro dessa solitude te coloquei os 3 pontos. Falei que o jejum é para ativar teu tempo sozinho numa verbalização de confissão de palavra. E por último, eu quero falar que o jejum é para ativar dentro das células os 5 ministérios. Pastor, você está maluco? Não estou. Eu estou cada vez mais convicto, pastor Eloy, pastora Ana, meus irmãos estão aqui, que esses 5 ministérios, eles precisam ser desenvolvidos dentro das células. E lá você sabe que tem um que é um apóstolo, que ele é mais afoito. Ele diz: cara, se você quiser, eu tenho umas pessoas ali, a gente pode ir para lá e começar uma outra célula. Às vezes o cara fala e a gente não dá muita atenção. Às vezes esses ministérios estão lá dentro da nossa célula, mas a gente acha que não, que tem que ser usado aqui, no presbitério e tudo, na igreja. Mas lá a vida da igreja é mais forte até do que aqui, porque aqui a gente se encontra no domingo e na terça. Mas lá na célula a gente está todo dia, é fluxo de sangue, meu irmão, é batimento cardíaco, é comida na mesa, é comunhão, é um ligando para o outro. É lá que a gente se abraça, a gente sabe o cheiro, sabe que a mulher, esse cara gosta de usar o lápis, aquele ali gosta do azarro, o outro é o insensatez, o outro é não sei o que, e a comida desse e tudo. É lá que nós estamos convivendo. A vida da igreja está mais lá do que aqui. Então lá precisa saber, aquele ali é apóstolo, esse cara aqui é mais cheio de compaixão. Rapaz, o meu anfitrião, ele é um anfitrião, mas eu vejo que ele é um cara que flui numa compaixão, num amor tão grande. Ele dá definição de quem está faltando, ele que mobiliza para as visitas, é ele que vai. Eu creio nisso. Estava agora ouvindo de novo, antes de eu vir para cá, o pastor Edilin, né? Essa mensagem não é da conferência que está tendo, mas
e estava falando como que eles continuam com as microcélulas lá na Indonésia. Eles têm as células maiores, as macros de 12, 13, 14 pessoas, mas eles estão muito ativos com as microcélulas. E dentro dessas microcélulas está saindo de 2 em 2, como Jesus fazia. Está indo, muitas vezes ele diz, um apóstolo e um evangelista. E o evangelista que está indo junto com o outro que tem um viés de apóstolo, sabe o que acontece? O evangelista ele flui muito em palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. E ele conta que eles estavam numa dessas microcélulas e encontraram um rapaz, um membro aí que participava. Ele deu o nome de um tipo de magia negra chamado, eu não sei se pode dar um nome, eu às vezes estou ficando meio com medo desse negócio, mas eu vou, Kundalini. É uns caras que comem vidro. É doido, né? Até o nome já é ruim, né? Kundalini. Quer comer vidro. Tá. Os caras endemoniados comem vidro. Engole pregos. E sabe, 2 camaradas numa microcélula. Não era um pastor, tá? O evangelista sente dirigido de orar por ele. E eles vão, ele coloca a mão aqui. E o Espírito diz, ele está envolvido nesse procedimento. Expulse esse espírito maligno. E eles começam a orar, daqui a pouco. Eles fazem assim, em nome de Jesus. Quando eles falam isso, os pregos vão soltando. Começam a sair esses pregos. Coisa louca, né? Agora, eu sei que talvez muitos podem não acreditar nisso, mas eu vou te dizer aqui. Você quer ser usado nos 5 ministérios? Quantos gostariam de ser usado? E quantos acreditam que podem ser usados? Pelo menos em um. Se você não puder ser usado nos 5 ministérios, mas pelo menos nos dons, você vai ser usado. Vai fluir numa palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. E eu vou te dizer uma coisa, isso está à disposição do corpo. O Paulo diz, buscai com zelo os melhores dons. E não botou lá, os pastores buscam os zelantes. Buscai, todos devem buscar. Quanto tempo você tem buscado nesse tempo de jejum? Busca. O que você está desejando, meu irmão? Eu estou pedindo para Deus, eu estou dizendo, Deus, se o Senhor precisa de um avivalista para essa cidade, meu Deus, eu quero isso. E vou te dizer uma coisa, sabe o que Deus tem respondido? Eu vou dar para o meu povo quando eles aprenderem que eu só posso usar eles quando as situações de crise, de risco começarem a vir e eles não temerem. Nós estamos pedindo. Domingo nós vimos aqui de manhã, alguém entrou aqui dizendo, ei pastor, estou com meus bolsos cheios de droga, eu quero libertação. Esse menino fica aqui em frente do Manauara, fumando pedra de crack. E que trabalho legal fizeram aí. Quantas pessoas precisam de libertação? E Deus está querendo usar as nossas células para isso. Deus está querendo usar nossas células para isso. Nós vamos nos mover sim, não com ativismo, mas debaixo de uma direção. O Espírito Santo vai falar para nós. Ele vai dizer, tal casa. Eu encerro só com um depoimento eu podia te contar mais do Edilin, mas eu queria que você assistisse ele. Está na internet, de graça, não paga nada. O cara tem o mesmo coração que a gente, é um parceiro nosso, vem lá da Indonésia. Sabe, te digo aqui com sinceridade, nós estamos diante de um cenário que as nossas células têm tudo para crescer. Vamos correr risco. Esses dias agora ligaram, a tia dela ligou, meu filho está morrendo, vai morrer não. Chegamos lá, o cara estava deitado, um homem atleta, sem força.
Eu entrei no quarto. Eu não tenho mais aquela coisa. Vamos orar, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu chego sentindo o ambiente. Como é que está o ambiente? A gente precisa. Meu amigo, tudo fala nessa terra. Eu não senti de orar. Aí eu saí. O Espírito disse, sai, aí vai lá com a mãe dele. Eu fui lá com a mãe dele. Falei de Jesus para ela. Aí Elisa olhou e disse assim, rapaz, tadinha da velhinha, já vai cair na malha de Jesus. Eu estou fazendo igual o pastor Eloy. Eu falo meu testemunho para a velhinha lá, a tia dela. Eu digo, aquele mesmo Jesus que me pegou lá na rua 24 de outubro está aqui, quer lhe pegar. Como eu faço, meu filho? Bota a mão no coração. Repete essa oração. E aí ela vai e faz a oração. Eu digo, agora bora orar com seu filho. Quando nós terminamos de orar com ele, que não estava levantando, daqui a pouco, nós já vamos. Aí ele sai da cama e vai embora, fica lá na frente conversando, e a voz já está legal e tudo, sabe? Eu creio que as nossas células são fábrica de esperança. Nós vamos incendiar a cidade de Manaus com esperança. Nós vamos levar esperança para o povo. Está dentro de nós esse fogo. E olha, posso ler só mais um versículo? A pastora Ana não vai brigar comigo. Já passei, eu vou fechar. Isaías, capítulo 10, versículo 12 diz assim: a unção, a gordura despedaça o jugo. Agora deixa eu te dizer uma coisa aqui. Essa é a última. O jejum é o fogo que vai bater nessa gordura e vai exalar cheiro. Porque gordura crua fede. Mas gordura no fogo, aquela picanhazinha, né? Vai a quilômetros de distância. Alguém diz, mas estão assando uma carne tão gostosa. Me dá um pouco de farinha aqui, mulher. Deus te abençoe. Uma boa reunião. Amém? Vai na paz para a sua reunião.